eu tenho recebido muitas mensagens no direct pedindo mais informações sobre PCP, Planejamento de Controle de Produção. Então resolvi gravar esse vídeo para falar sobre a importância do PCP dentro do chão de fábrica. Sou Cristina Bispo e não posso começar a falar de PCP sem antes falar sobre a importância da organização do chão de fábrica. Eu comecei no chão de fábrica no ano de 1997. Na época, era uma indústria grande, já com 12 anos no mercado, e a produção a todo vapor, as vendas maiores do que a produção. A estrutura da empresa era grande, mas as vendas ainda estavam além do que ela conseguia produzir. Eu comecei já buscando me informar mais sobre PCP e fiquei fazendo tentativas de implantação, de forma que eu não conseguia ter um êxito e que foram algumas vezes frustradas. E eu sabia o motivo, eu sabia que eu não tinha ainda domínio de toda a empresa em relatórios. Para fazer isso, eu precisava parar setores e eu não podia, porque as vendas, as lojas pediam muito mais do que eu tinha condições de estar mandando. Então eu comecei a fazer um estudo como que eu poderia implantar a organização na empresa de uma vez, sem parar 100% a produção. Foi quando eu desenvolvi um método e com 9 censos organizacionais, onde eu comecei a implantar primeiro toda a gestão com a direção. Trabalhamos a direção, tivemos uma concordância onde tudo que eu falasse, tudo que eu implantasse, estaríamos falando a mesma linguagem. Depois eu fui para a gestão, equipe de líderes. Nós fizemos um treinamento de 2 semanas, das 18 às 22 horas, todos os dias, onde foi implantado toda a mudança que precisaria fazer na empresa e que já começaríamos com data já marcada. E a equipe de líderes encantou com o projeto, embarcou no mesmo pensamento, buscou melhoras inclusive. A terceira etapa foi a implantação com os cooperados e toda a equipe. Nas segundas-feiras, após o almoço, não mais iam para as máquinas. Os líderes das lojas também iam para a fábrica. E ali a gente fazia um treinamento teórico, onde eu implantava 2 censos por encontro. O primeiro encontro eu implantei 3 censos. Eu fazia aquela implantação teórica. A equipe durante a semana, sem parar o trabalho, já ia fazendo aquela organização, já ia colocando no sistema, já ia melhorando o que precisava ser melhorado, e foi um trabalho de união. E a minha tranquilidade é que eu já tinha todos os gestores preparados. Então como a empresa era grande e lavanderia ficava em outro setor, lojas bem espalhadas, eu não preocupei, porque eu já deixei os gestores preparados. Eu fiquei dando a atenção sempre que me precisava, me ligava às vezes intranet ou por telefone mesmo, e se fosse necessário eu ia até o local dar o suporte. Mas foi muito tranquilo. Em 5 semanas concluiu todo o processo. Em 4 semanas, todos os setores, menos o almoxarifado, e eu quero pontuar aqui o almoxarifado, já tinha feito toda a reviravolta na empresa, e todos os relatórios que eu precisasse estavam em mãos. Porém, o almoxarifado, eu precisei fazer uma força-tarefa. Precisei buscar profissionais que pudessem ter mais mão de obra, porque eram anos de produtos paralisados. Eram anos de muitos pouquinhos que ficou ali acumulado, ou seja, o capital de giro muito imobilizado. Para quem é de chão de fábrica sabe o quanto é caro, quanto é oneroso, aviamentos, e ele tinha volumes assim que eu não consigo falar, a quantidade e espaço que eu precisei para deixar tudo organizado, tudo lançado no sistema, para que eu pudesse ter a tempo e a hora. Eu sabia que tinha muito, e eu sabia que estava desordenado, mas se você
quando você pega o relatório e vê que você precisa ficar meses e meses sem comprar, porque o que você tem é muito, isso dificulta, porque a equipe de estilo, ela quer sempre buscar o que está em tendência. Então, o que eu fiz na época? Reunião com o estilo, o líder do estilo já estava por dentro, porque ele também participou, né, da segunda etapa. Mostrei detalhes ali do almoxarifado, de tudo que tinha, todos os estoques. Nós fizemos uma separação de uma peça e a quantidade na frente, fizemos aquelas paletas para que ficasse na parede ali, próximo do estilo, para que eles pudessem estar trabalhando esse produto. A sorte é que eram muitos produtos básicos, né? Mas, por exemplo, zíper, nós ficamos muitos anos sem comprar determinados tamanhos. Então, por que eu estou falando isso? Se você não tem um controle de tudo que tem na sua empresa e você só continua fazendo e planta o PCP e continua na onda só da organização, do controle, e esquece para trás, os pouquinhos que vão sobrando é muito dentro de um ano. Então, atenção, a organização é o primeiro passo. Você precisa ter o domínio de toda a gestão da sua empresa ao tempo e à hora. Quando você precisar de um relatório, de um estoque, você consegue puxar e saber a realidade que está por grade, a realidade que está por quantidade de cada item. Cris, mas a minha empresa é pequena. Sim, começa lá no início, você fazendo os seus controles e já não deixando acontecer acúmulos. Não pode, porque isso acontece de você perder ali o seu controle, de você imobilizar seu capital de giro, ou se você continua no seu financeiro fazendo, mantendo aquele capital de giro, então é seu lucro que está ficando parado. Enquanto estávamos fazendo a implantação em toda a empresa durante as 5 semanas, eu fiquei fazendo os manuais de cada setor, junto com cada líder. Elaboramos ali manuais de todas as políticas de passo a passo. Montamos o organograma da empresa. O organograma, ele mostra uma organização e traz uma tranquilidade para a direção, que ele todas as políticas internas. É como se você já não precisasse ficar falando o tempo todo o que precisa fazer. Ali já está direcionado de forma antecipada. Então, o que nós definimos dentro da empresa e em comum acordo, junto com a direção, junto com todos os gestores, nos últimos dias de treinamentos, antes de entrar em ação com toda a empresa. Nós definimos metas, objetivos, visão. A direção, junto comigo, definiu as políticas internas, as políticas comerciais. Nós fizemos também as políticas do meio ambiente, né? Porque é muito importante a gente cuidar também, fazer a nossa parte. O cliente gosta, o cliente fica feliz em saber que aquela empresa preocupa com o meio ambiente. E fizemos a história da empresa, lá do iniciozinho. Colocamos ali a história, um resumo da história, a visão do diretor, a visão dos gerentes. Isso fez uma diferença muito grande, porque a equipe começou a estudar esse organograma, viu o crescimento da empresa. Já era grande, mas não era visto. E principalmente ao contratar o profissional, esse organograma era a direção. O profissional estudava o organograma e passava ali por uma avaliação. Quando ele entrava, ia colocar a mão na massa mesmo ali no trabalho, ele já sabia tudo da empresa. Ele já sabia o que ele podia, o que ele não podia, e isso facilitou para a direção, isso facilitou muito para mim e principalmente para os gestores. E sem dúvida, o profissional entrou numa vontade de crescer, numa vontade de fazer a diferença, que era fácil você ver os resultados. Nessa fase, nós tivemos uma facilidade muito grande de contratação de profissionais, porque eram vistos, a satisfação da equipe
E naturalmente nós tínhamos muitos profissionais levando currículo, conversando, mostrando mais o seu trabalho, solicitando que fosse feita uma avaliação com ele por uma semana, por um mês. Foi uma fase onde a empresa nunca tinha passado. Depois que fizemos toda essa organização e que estávamos com todo o controle em mãos e sabíamos de fato a matéria-prima que nós tínhamos, o que nós precisávamos fazer para não imobilizar mais capital de giro e fazer esse imobilizado voltar para o giro, eu comecei a implantar o PCP. E dentro dessas implantações foi criado também a CIP, que é o Controle Interno de Produção, que eu falo que é a certidão de nascimento do corte. Essa CIP ela é impressa e ela é enumerada. Por que enumerada? Ela não se corta a 10 antes da 1. Então ela é sequencial porque facilita o nosso controle. Se chegar na expedição a 10 antes da 1, eu sei que tem 9 cortes para trás e ali me desperta a saber o que está acontecendo com eles que não chegou antes da 10. Então, o motivo dela ser enumerada é também para que eu possa ter um controle maior dentro do meu PCP. PMP é Plano Mestre de Produção. É o estabelecimento do que será produzido baseado na demanda esperada. Pode-se fazer semanal, mensal, anual. Você precisa analisar as vendas de meses passados ou anos, fazer ali um levantamento, uma análise de graduação, a análise de como está a sua graduação em estoque também, lembrando que não é só o estoque da loja, mas é o estoque do que está produzindo, é a graduação do que está produzindo, a graduação do que está em expedição e a graduação que está na loja. Feita essa análise, você faz uma projeção baseada nas metas da empresa e naquilo que a empresa espera de progressão de mercado, que é a progressão baseada nas metas e expectativa para os períodos futuros. Por que é importante você ter um plano de controle de produção robusto e eficiente? Para que você tenha as certezas das entregas no tempo devido. Por quê? O tempo, ele é custo para você, então ele precisa ser o foco. Quando você lança ali, quando o tecido chega, se ele ficar parado, ele já está sendo caro para você. Quando você corta o produto e vai para uma facção, ela tem um tempo devido para te entregar. Se acontecer algo e o corte atrasar um pouco, tudo é tolerável, mas você tem conhecimento disso. Então, quando o seu planejamento, seu PCP, ele é robusto e eficiente, você tem esse domínio. Porque nós temos vários processos que saem do interno da nossa confecção e vai para a facção, vai para a lavanderia. Quando ele volta para a empresa, tem outros departamentos que ele precisa andar e a equipe tendo essa capacitação, ela sabe usar de forma cronológica o que entrou, qual é a necessidade primordial e ela consegue fazer ali uma organização para que o produto chegue a tempo e a hora na expedição. Então, o controle de produção, ele é muito importante, mas ele não pode só existir, ele tem que ter uma capacitação da equipe para que ele realmente funcione, para que ele seja alimentado no sistema operacional quando ele entra no corte, quando ele sai do corte, quando ele entra na produção, sai da produção, vai para a lavanderia, sai da lavanderia, entra no acabamento, sai do acabamento e entra na expedição, a expedição enviou para a loja, então todos esses passos precisam ser alimentados para que você tenha segurança. E quando você tem esse controle bem robusto e eficiente, você consegue entender exatamente qual departamento não tem feito a tempo e a hora a alimentação no sistema. É claro que a vida real se impõe ao longo do processo. Pode ocorrer a quebra de uma máquina, a falta de funcionários, uma remessa que é recusada pelo controle de qualidade e volta para ser refeita. Tudo isso eu chamo de as variáveis atrás dos processos. É um assunto que vale elaborar um outro vídeo depois para que seja falado, exposto e também que se crie uma sala de soluções para esses acontecimentos.
Eu preciso ser clara também que o PCP não é a solução de tudo, mas é o encaminhamento que se dá para que a empresa tenha condições de prever as possibilidades e para que as condições sejam possíveis de serem administradas na medida que as coisas vão acontecendo. Também preciso falar que nem sempre será possível executar 100% daquilo que foi planejado, e é nesse aspecto da administração, entre o previsto e o realizado, que as empresas tendem a se aperfeiçoar e fazer o trabalho para que o planejamento seja cada vez melhor na medida do possível. Se com todo o planejamento, mesmo assim, não se consegue 100% do planejado, imagine sem nenhum planejamento. Quantas perdas deve-se ter? Se você tem uma experiência positiva com PCP, ou está apanhando, ou quer saber mais sobre organização de chão de fábrica, comente aqui ou envie uma mensagem para o direct. Eu sou Cristina Bispo, gestora organizacional de chão de fábrica e mentora profissional.